O emaranhamento quântico é uma propriedade surpreendente da mecânica quântica. Só para ter ideia do quão surpreendente é essa propriedade, né? O Einstein chegou a chamar o emaranhamento de ação fantasmagórica à distância. Essa foi uma forma irônica que o Einstein encontrou, né, de expressar o quão bizarro seria uma propriedade como o emaranhamento quântico. Acontece que, na época que o Einstein falou isso, né, assim, os estudos sobre emaranhamento quântico estavam bem no início. Assim, né, e quando, hoje, né, existem vários experimentos, né, inclusive o Prêmio Nobel de 2022 foi concedido a grupos experimentais que trabalharam com essa propriedade, tá, verificando essa propriedade em laboratório. O emaranhamento é um tema complexo da mecânica quântica, tá? Só para ter ideia, a gente não trata de emaranhamento nem na graduação, normalmente, né? Nem na graduação de cursos de física. Então, assim, livros, textos de mecânica quântica da graduação não tratam de emaranhamento normalmente, tá? Não faz parte ali dos tópicos dessas disciplinas de graduação. A gente vai estudar emaranhamento quântico quando a gente se especializa ou em fundamentos da mecânica quântica, ou na área de informação quântica, ou em alguma área em que essa propriedade, né, ela é útil. Então, nesse vídeo eu vou falar o que significa o emaranhamento quântico, tá? Mas vou falar principalmente sobre esse caráter estranho, né? sobre o fato de que o emaranhamento ele é uma propriedade surpreendente, tá? E muitas vezes, quando a gente fala sobre a propriedade surpreendente, quando a gente fala sobre emaranhamento, suas propriedades surpreendentes, né, as pessoas meio que se assustam na hora errada. Assim, né? Eu vou explicar um pouco melhor isso nesse vídeo, tá? Então, assim, mesmo para explicar o que tem de estranho no emaranhamento, a gente precisa de um pouco com calma. Tá? Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, assim o YouTube vai te mostrar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Então, o que é o emaranhamento? Assim, algumas pessoas falam entrelaçamento, né? No meio acadêmico é mais normal a gente falar em emaranhamento mesmo, né? A palavra foi traduzida como emaranhamento, né? Foi traduzido do inglês como emaranhamento. Então, emaranhamento, basicamente, né, ele é uma propriedade exclusiva da mecânica quântica, tá? Só sistemas quânticos apresentam esse tipo de propriedade. E ele é uma correlação um pouco mais forte, assim, falando de forma bem simples, seria isso, né? Então, primeiro, o que é uma correlação? Então, a correlação não é algo exclusivo da mecânica quântica, né? Sistemas clássicos do dia a dia exibem correlação, né? Por exemplo, né, só para a gente não precisar ficar definindo correlação da forma assim, precisa, matemática, né? Mas vamos pensar através de exemplos, eu acho que fica mais fácil. Então, vamos pensar no seguinte exemplo. Toda vez que chove, seguinte exemplo de correlação. Toda vez que chove, então quando chove, a gente sabe que vai ter mais acidentes de trânsito. Isso é uma estatística observada assim, no mundo clássico, tá? Não tem nada de mecânica quântica nisso, né? A gente sabe que quando chove, existe uma dificuldade, né, aumenta a dificuldade dos motoristas e tal, a visibilidade diminui, a pista fica mais escorregadia, então é natural que a gente tenha mais acidentes. Agora, se você tem a informação de que vai chover amanhã, ou vai chover na próxima semana toda, você pode inferir que provavelmente, com uma probabilidade muito grande, você pode inferir que vai aumentar o número de acidentes de trânsito. Tá? Então, informações sobre uma variável, que seria chuva, né? Imagina que tem uma variável chuva, ou vai chover ou não vai chover. Se você tem informação sobre ela vai chover, aí você imediatamente tem informação sobre a outra variável, acidentes de trânsito, né? Ela vai aumentar. Então, nesse exemplo, a gente pode dizer que existe uma correlação entre acidentes de trânsito e chuva, né? E ocorrência de chuva. Bom, e o entrelaçamento ou o emaranhamento quântico, né? O emaranhamento quântico seria uma correlação também, uma correlação mais forte do que essa, tá? É difícil até definir matematicamente o que é emaranhamento quântico, não vai ser o objetivo nosso apresentar definições matemáticas aqui, né? Mas essas definições, assim, se você pegar um sistema geral e quiser saber se ele está emaranhado ou não, essa definição nem existe ainda para sistemas gerais, assim, existem para alguns casos específicos, tá? Mas esse é um tema ainda aberto de pesquisa. Agora, para a gente entender o que é o entrelaçamento quântico, vamos então considerar uma analogia. Eu vou considerar essa analogia porque, geralmente, quando as pessoas vão falar sobre emaranhamento, existe uma espécie de... Em geral, as pessoas vão dizer que emaranhamento é quando você tem dois sistemas quânticos e você, sei lá, faz medidas em um dos sistemas e descobre propriedades do outro sistema. E nesse caso, você teria sistemas
emaranhados, né? Isso é verdade, mas essa não é a parte estranha da coisa, porque isso, a própria física clássica tem isso, né? No mundo clássico, no mundo normal que a gente vive, no dia a dia, que a gente vê isso. A gente vê isso quando os sistemas estão correlacionados, né? Esse caso da chuva é um exemplo, né? Você sabe se você conhece uma das variáveis, se você sabe que vai chover, você sabe que vai aumentar o número de acidentes de carro e isso não tem nada estranho nisso. A gente consegue traçar uma relação causal, inclusive, para esses eventos, né? Então, a correlação em si ela não é uma coisa estranha. Então, quando você tem duas partículas emaranhadas na mecânica quântica e você consegue, sei lá, medir uma das partículas e aí imediatamente você descobre propriedades da outra partícula, isso não é estranho, tá? Isso existe na física clássica e você consegue encontrar vários exemplos no mundo clássico para isso, né? Vamos falar de um outro exemplo agora sobre essa propriedade acontecendo no mundo clássico, tá? Então, imagine que eu tenho aqui dois cartões, um amarelo e um vermelho. E aí eu vou pegar um desses cartões e vou enviar para uma outra pessoa. Essa pessoa sabe que eu tenho dois cartões aqui e que eu vou enviar só um para ela dentro de um envelope. Na hora que essa pessoa receber o envelope e abrir o envelope, ela vai receber, por exemplo, ela vai ver que o cartão dela é o cartão amarelo. Imediatamente ela vai saber que o cartão que está aqui na minha casa, que ficou, é o cartão vermelho, né? Então, ela fez uma medida, né, entre aspas, lá na casa dela e descobriu propriedades da partícula, do sistema que está aqui na minha casa, né, imediatamente. Isso não é estranho, tá? Isso é normal, a gente entende isso, não tem nada de surpreendente nisso. Então, o emaranhamento ele não é surpreendente por causa disso, porque você faz uma medida de um lado, de uma partícula e descobre propriedades da outra, tá? Não é por isso que o emaranhamento é uma propriedade bizarra. O emaranhamento é bizarro porque na mecânica quântica existe um estado que é chamado de estado de superposição. E como que a gente interpreta esse estado? O estado de superposição mais famoso é o estado do gato de Schrödinger, né? Então, nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala em mais detalhes sobre o gato de Schrödinger. Aqui eu só vou falar o seguinte, né? O gato de Schrödinger ele é um estado construído, né, de tal forma que o gato dentro da caixa ele vai estar numa superposição de estado vivo e morto. E o que isso significa? Não significa que o gato está vivo e morto ao mesmo tempo, não significa isso. Nem significa também que o gato está vivo ou morto. E aí você vai perguntar, pô, então como é que o gato, como é que o gato está lá dentro? O gato tem propriedades indefinidas lá dentro, é assim que a gente interpreta esse estado. E na hora que eu abro a caixa, aí eu vou ver o gato vivo ou morto. Não significa que ele estava vivo ou morto. Por exemplo, se eu abro a caixa e vejo o gato vivo, não significa que ele estava vivo antes de abrir a caixa. Porque antes de abrir a caixa ele estava num estado indefinido. Então vamos guardar isso, né? A mecânica quântica consegue conceber, né, construir, usando a mecânica quântica a gente consegue construir esse tipo de estado, que tem propriedades indefinidas e que vão ser, entre aspas, definidas ou elas vão ser registradas, né, a partir de uma medição. Então, para continuar com o mesmo exemplo, para não trocar o sistema, vamos considerar que a gente tem dois gatos de Schrödinger agora e que eles estão emaranhados, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente, então, vai representar esse estado dessa forma aqui, matematicamente. Isso significa o quê? Significa que, então, esses gatos de Schrödinger, eles estão, sei lá, você tem duas caixas, de alguma forma, por algum mecanismo esperto, você criou um emaranhamento entre essas duas caixas, entre esses dois gatos de Schrödinger. E aí, você pegou uma dessas caixas, leva para um laboratório e a outra você manda para um laboratório lá na Lua, né? Vamos criar uma situação bizarra aqui, mas você leva para um laboratório muito distante do primeiro laboratório. E aí, o que você vai fazer? Você vai ter o seguinte, né? Esse sistema ele foi emaranhado, ele foi preparado da seguinte forma. O gato 1, se ele estiver vivo, essa anotação aqui indica que se o gato 1 estiver vivo, o gato 2 também está vivo. Se o gato 1 está morto, o gato 2 também está morto. Deixa eu falar isso de outra forma, né? Se ao realizar uma medida, o gato 1 foi encontrado vivo, isso significa que o gato 2 será encontrado vivo também quando uma medida for feita sobre ele. Se o gato 1, depois de uma medida, foi encontrado morto, isso significa que o gato 2 vai ser encontrado morto depois de uma medida lá no 2 também. Ou seja, medindo o gato do laboratório 1, você sabe qual é o estado do gato no laboratório 2, beleza? Por enquanto, isso não é surpreendente, porque falando só isso,
isso não tá, essa frase ela não torna esse caráter bizarro do emaranhamento explícito ainda. Porque a mesma coisa acontecia naquele exemplo que eu dei dos cartões. Sabendo o cartão, a pessoa que recebe o cartão e recebe o cartão, abre o envelope e vê que o cartão dela é o amarelo, imediatamente ela sabe qual é a propriedade, né, qual é a cor do cartão que está na minha casa. Então ela sabe propriedades de outro objeto, medindo o objeto que está com ela. O gato é a mesma coisa por enquanto. E por que ele é bizarro então? O que tem de bizarro no emaranhamento então? A parte bizarra do emaranhamento é que antes de abrir a caixa, o gato, tanto o do laboratório 1 quanto o do laboratório 2, eles estavam em um estado indefinido. Então, antes da medida, você tinha as probabilidades de encontrar o gato vivo ou morto. Quando você abre a caixa e vê que o gato do laboratório 1 está vivo, você vai descobrir, você vai ter certeza de que o gato 2, quando for medido, o resultado vai ser gato vivo também, né? Agora, acontece que essas propriedades elas estavam indefinidas antes da medida, então elas eram variáveis aleatórias, né? Então, o que o emaranhamento representa é uma correlação entre variáveis aleatórias que não tem uma explicação causal. Vamos pensar num exemplo da física clássica, né? ou pelo menos assim, vamos imaginar uma situação bizarra no mundo clássico que representaria algo parecido com isso que está acontecendo quando a gente pensa nesse experimento do gato de Schrödinger. A situação seria a seguinte, essa situação ela nunca vai acontecer, tá? Por isso que ela representa o quão bizarro é o emaranhamento, né? Imagine que você e seu colega combinam de, sei lá, você está na sua casa, ele está na casa dele, e aí vocês combinam de fazer 100, cada um tem uma moeda, e vocês combinam de fazer 100 sorteios, cada um com a sua moeda. Então você faz lá 100 sorteios de cara ou coroa e anota os resultados numa tabela. Seu colega faz a mesma coisa, vocês se encontram no outro dia e comparam as tabelas. E aí vocês descobrem que o primeiro sorteio que você fez deu resultado cara, e o do seu colega deu cara também. O segundo, seu, deu coroa, o dele deu coroa também. O terceiro seu deu coroa, o dele deu coroa também. E isso aconteceu para 100 moedas, ou 100 lançamentos, ou seja, toda vez que o seu lançamento, seu sorteio deu cara, o dele deu cara, toda vez que o seu deu coroa, o dele deu coroa. Isso é uma correlação perfeita entre os dois sorteios. Por que isso é bizarro? É bizarro porque vocês estão fazendo um sorteio, então você tem lá uma aleatoriedade completa, a princípio, né, se as moedas forem honestas, né, se não for uma moeda viciada, você tem uma aleatoriedade completa e você tem coincidência entre essas duas variáveis aleatórias, ou seja, o seu resultado e o resultado do seu colega, eles estão coincidindo, mas era para ser um sorteio, então que coincidência é essa? O que causa essa coincidência? É o que vocês vão se perguntar no outro dia, né? Vocês vão achar, pô, isso aqui, ou vocês vão chegar à conclusão do Einstein, né, de que isso é uma ação fantasmagórica à distância, ou vocês vão procurar uma causa comum para que o seu sorteio, uma causa que explique o resultado do seu sorteio e o resultado do sorteio do seu colega. Com o emaranhamento é a mesma coisa. Nota que o que mudou aqui? O que muda do exemplo da moeda para o exemplo do cartão? Tá? Os dois casos clássicos. O exemplo do cartão acontece, é simples, é um experimento, é um caso, uma coisa normal, né? Se a gente não se assusta com ele, porque ele é fácil de explicar, né? Ele tem uma explicação causal simples, né? Então, é uma correlação que foi criada ali pela pessoa que está enviando a carta. O caso da moeda, ele é bizarro e ele não acontece no mundo porque ele exige uma coincidência entre duas variáveis que são aleatórias, né? Entre dois resultados aleatórios, né? O seu sorteio e o sorteio do seu colega. Isso só aconteceria se tivesse uma causa comum. Como a gente não consegue imaginar uma causa comum, né? Esse seria um evento, assim, uma coincidência absurda, né? Mas assim, na maioria das vezes isso não vai acontecer. E na mecânica quântica isso acontece, dá para preparar esse tipo de estado que tem resultados parecidos com esses do exemplo do dado, ou seja, que você faz uma medida de um lado, numa partícula, e aí você vai descobrir, e você tem informações sobre as medidas da outra partícula, né? Então você consegue preparar esse estado a hora que você quiser. É claro, tem que ter um laboratório para isso e tal, um sistema adequado, mas não é algo tão impossível, tão caro de se fazer, não. É algo que grupos experimentais conseguem fazer isso com fótons gêmeos, com outros sistemas também. Então, a mecânica quântica te permite preparar um estado que te dá um resultado parecido com esse dos dados, né?
E aí, a bizarrice está nisso, porque o que você tem quando você tem um emaranhamento é uma correlação entre essas variáveis aleatórias sem uma explicação causal. A parte da ausência de explicação causal tem a ver com um resultado, que é o resultado que foi que está relacionado lá com o Prêmio Nobel de 2022, né, que é a desigualdade de Bell. Tá? Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala mais sobre a desigualdade de Bell. Então, resumindo, né, por que o emaranhamento é uma propriedade bizarra? O emaranhamento é bizarro porque ele é uma correlação entre duas variáveis, que é exclusiva da mecânica quântica, e essas variáveis elas não são definidas dentro da medida, ou seja, elas são variáveis aleatórias. Então você tem uma correlação entre variáveis aleatórias que você não consegue explicar usando a noção de causa e efeito. Então, é tipo o exemplo que eu dei dos dados. Você tem lá resultados de sorteios que estão correlacionados, né? Então, resultados de... porque abrir a caixa do gato de Schrödinger e verificar se o gato está vivo ou morto, isso é como se fosse o resultado de um sorteio, tá? Então, você tem a analogia então, entre o gato e a moeda. Então, é como se alguém estivesse fazendo o experimento do gato numa casa, o outro está fazendo o experimento do gato na outra casa. Se esses gatos estiverem emaranhados, né, se esses sistemas estiverem emaranhados, então o resultado de um dos laboratórios vai ter uma correlação com o resultado do outro laboratório. Tá? E é por isso que o emaranhamento é uma propriedade tão bizarra, tão absurda, né? Mas que existe, que é verificada, vários experimentos, e que inclusive começa a ter uma utilização, um uso prático assim, na área de informação quântica principalmente, né? Então, existem protocolos de criptografia quântica que envolvem a noção de emaranhamento e tudo. Então essas propriedades elas não são elas são exóticas, né, estranhas, mas elas não são tão misteriosas assim para os físicos hoje. Então, nesse vídeo a gente falou sobre emaranhamento quântico, né? Se você tiver alguma pergunta sobre outras propriedades da mecânica quântica, faça aqui nos comentários, depois a gente grava um vídeo aqui tentando responder a sua pergunta.